Vamos abrir as Escrituras Sagradas, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 14. Mateus, capítulo 7, verso 14, até o 17. Diz assim a palavra do Senhor Deus: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar. Pai Celestial, queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos abra o entendimento para compreendermos as Escrituras, compreendermos a Tua vontade para nossas vidas, entendermos que a Tua palavra é fiel e verdadeira e que ela, Senhor, é quem nos sustenta. Nós te louvamos, dando graças ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus amados, esse texto é lindo, maravilhoso, porque ele nos leva a colocar os pés bem no chão. E quando eu estava meditando nesse texto, começou a passar pela minha mente algumas coisas a respeito do nosso nascimento. Quando a gente nasce, a gente é que bebê, bem bebezinho, a família espera, os parentes esperam, e todos esperam aquele nascimento. E a gente nasce. Nasce sem nenhuma compreensão de absolutamente nada do mundo. Vem sem saber sequer se está vivendo de fato. A gente não entende, não conhece, não sabe. E vai passando o tempo, lá na frente, bem na frente, é que nós tomamos consciência daquilo que somos agora. Nascemos, então estamos vivendo. Mas nesse princípio aqui, no começo aqui, até a idade da razão, até o momento em que a razão começa a fazer parte da gente, e a gente começa a entender o mundo exterior, a gente não entende absolutamente nada. É levado dos braços, é amamentado, é cuidado, acariciado. A gente vai vivendo, sendo levado por outros. Mas chega um momento em que a hora da razão é chegada. E nós agora sabemos que estamos no mundo. Agora sabemos quem somos. E em família onde estamos. Sabemos o que estamos vivendo. E a partir daí, então, sabemos que vamos morrer. Nós sabemos que a partir daí vamos morrer. Mas cedo ou mais tarde vai chegar o dia em que nos desapegaremos da terra. Mas cedo ou mais tarde vai chegar o dia que nós vamos sair da terra. E isso nós já temos a consciência de que isso vai acontecer. Passamos o período da nossa vida, dentro da adolescência, na mocidade, depois chega as cãs, alguns caem o cabelo como eu, outros vão ficando mais idosos, mas sabendo que vai amanhã deixar a família, deixar a terra. E para esse momento também, irmãos, eu estava fazendo um paralelo aqui, traçando um paralelo do que é a pessoa que viveu a vida toda na escravidão, nunca viveu sequer um momento de liberdade e que agora se encontra na liberdade. Chegou a razão dela de se encontrar na liberdade. Assim, peguei aqui esse texto da palavra do Senhor, fui trabalhando ele, mas me voltei ao período do Velho Testamento. E quando o Senhor Deus tirou o povo de Israel e trouxe para dentro da terra prometida, o Senhor falou com eles e disse que estava diante dele dois caminhos. Quando eles entraram na terra, encontraram dois montes, um da maldição e outro da bênção, e o Senhor disse assim: diante de cada homem está aberto agora dois caminhos: a vida e a morte. Deus estava falando para os homens, aquela multidão de pessoas. Estava diante deles dois caminhos, a vida e a morte. E em Deuteronômio, no capítulo 30, verso 19, está escrito assim: os céus e a terra
tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Aproveitando esse pedaço aí do texto, também fui vendo outros textos paralelos, como o da luz e o das trevas. Em João, capítulo 1, verso 4 e verso 5, está escrito assim: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Em João 8, 12, de novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Também Deus colocou o bem e o mal. Provérbios 14, 12 diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Salmo 1, verso 6 diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pastor, então, que relação está tendo aqui com esse texto aqui? Você vai ver que no final está tendo uma relação bem direta com tudo isso. Porque aqui o Senhor encerra todo um discurso no monte, dizendo que agora tinha 2 construtores e 2 tipos de casas. Com o passar do tempo, meus irmãos, a gente vai vivendo esses dias todos, e no mundo que vivemos atualmente, tantas atividades, é um dia a dia cheio de angústias, até de pressões também. A gente esquece muitas coisas, até mesmo de cultuar o Senhor. E muitas das vezes a gente para de ler as Escrituras Sagradas. A maioria das pessoas não leem a Bíblia, mas prefere pegar um YouTubezinho da vida e achar um pregador aqui, um pregador acolá, e ouve e toma aquilo como a mais pura verdade para a sua vida, uma pregação que sai. Tem muitas, sim. Mas, amados irmãos, como outrora, hoje, a terra também está cheia de falsos profetas. Cheia. Para todo lado. Ensinos saindo das Escrituras para todo lado. E uma vez que os falsos profetas, pelo mundo afora, existe aí aos montes, nós temos que ter o cuidado para não sermos enganados. Por isso é que o exame das Escrituras é importantíssimo para nossas vidas, porque ela é o filtro. É dentro dela que nós vamos ver o filtro. Vamos saber aquilo que estamos vendo, ouvindo, saber se aquilo de fato tem procedimento, tem procedência. O maior perigo em tudo isso, então, meus amados irmãos, é enganar a si mesmo. É outro cuidado que nós temos que ter. É o enganar a si mesmo. E um exemplo clássico disso, que eu estou falando aqui, do enganar a si mesmo, nos dias de Jesus, eram os escribas e os fariseus. Eles sim, confrontavam o Senhor Jesus. E eles haviam se convencido de que eram justos e os demais todos eram pecadores. Achamos pessoas assim hoje falando? Achamos. Estou com a verdade? Estou com a verdade? E os outros não têm a verdade? A nossa igreja, irmãos, a Igreja Presbiteriana do Brasil e a Igreja Presbiteriana de Manaus, é uma igreja confessional, que todos nós sabemos. E anunciamos a palavra de Deus de forma exposta, bem clara, para que nós tenhamos uma âncora segura, para que nós tenhamos um porto seguro, aonde chegar, para que saibamos construir de maneira fortificada, que não se abale. Como eu falei agora há pouco, o maior perigo somos nós também nos encontrarmos nas mesmas condições dos escribas e dos fariseus, achando que nós somos tão justos que os demais são pecadores. É possível a gente conhecer uma linguagem correta, acreditar intelectualmente nas doutrinas, obedecer às regras e ainda assim não ter a salvação. Vou repetir isso aqui que eu acabei de falar. É possível conhecer a linguagem correta,
acreditar intelectualmente nas doutrinas, obedecer às regras e mesmo assim não ter a salvação. Nós nos tornamos insensíveis e com um assentimento mental bem apurado, de forma que o que está aqui dentro não cai para cá e a nossa consciência simples fica embotada. Onde é que nós encontramos a cura de tudo isso? É dentro das Escrituras Sagradas, aqui dentro. É lendo as Escrituras, vendo o que é que Deus está falando para nós. Não ter a salvação é a coisa mais absurda que alguém pode ter, é viver 40 anos dentro de uma igreja, 50 anos dentro de uma denominação, e no final das contas, ouvir eu nunca vos conheci. Isso é terrível, irmãos. Porque a construção dele todinha foi sobre a areia. Eu vou chegar lá. A vida toda nunca teve a consciência plena e um entendimento claro da salvação. E ainda hoje nós temos muitas pessoas achando que elas contribuem com a sua própria salvação. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa legal, nunca fiz mal a ninguém, nunca roubei, nunca matei. Tenho direito ao céu, isso é a justiça própria. E nessa justiça própria ninguém entra no céu. Pela graça sois salvos, e se eu pedir para a gente repetir isso aqui, a gente repete, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não veio de vós, é dom de Deus, a salvação não depende de nós, mas eu preciso ter certeza disso, eu preciso ter absoluta certeza de que se qualquer momento que eu fechar meus olhos sobre a terra, eu me encontro já na presença do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois a minha construção foi feita sobre a rocha. Jesus empregava duas ilustrações para nos ajudar a julgar a nós mesmos e os outros. Ele empregava dois caminhos, duas árvores, capítulo 7 aí de Mateus, você pode ler depois. Dois caminhos, duas árvores. Os dois caminhos, eles ilustram o começo da vida de fé. Esses dois caminhos ilustram o começo da vida de fé. Quando a gente vem para o Senhor Jesus, a gente se encontra pela primeira vez com o Senhor Jesus, e que de fato Ele entra em nossas vidas e nos perdoa todos os pecados, sai um peso de sobre os ombros que a gente achava que não existia, no entanto carregava. Aparece uma paz dentro do coração que nunca existiu, agora existe. É o preço da liberdade. Estou livre. E a convicção absoluta da salvação, ela vem com o ensino da palavra, o Espírito Santo declarando a nós, falando a nós, trazendo para dentro de nós a segurança e a certeza da salvação. E aí vemos dentro das Escrituras aonde podemos nos encaixar e saber onde estamos. Os dois caminhos eles ilustram, primeiro aí, a vida de fé, as duas árvores ilustram o crescimento e o resultado da fé, aqui e agora. Depois da ilustração dos dois caminhos e das duas árvores, Jesus encerra a sua mensagem escrevendo dois construtores e duas casas. Irmãos, isso aqui é muito importante. Dois construtores e duas casas. As duas casas, por sua vez, ilustram o fim dessa vida de fé, quando Jesus julgará todas as coisas. Vai ter julgamento final. Vai ter julgamento final. Quem espera o fim de todas as coisas nos dias de hoje? Nessa agitação que nós vivemos? Quem espera a vinda de Jesus nos dias de hoje? Nessa agitação que nós vivemos? Quem espera? Quem está interessado no julgamento final? Alguns até chegam a dizer para mim, o que chegar, chegou. Mas Deus separou dois caminhos, céu e inferno. Irmãos, a gente não faz ideia do que é o inferno, assim como também a gente não faz ideia do que é o céu. Mas o inferno ainda é fichinha em cima daquilo que é o final, que é o lago que arde com fogo e enxofre, onde a vida não para.
onde a vida não para. Nós não esperamos por esse momento, mas ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Julgamento final vai acontecer. A obra de cada um de nós, com a nossa razão, sabendo da nossa existência, sabendo que tem vida e tem morte, vai chegar a hora desse julgamento. E as minhas obras serão expostas, todas elas. E eu não posso me esconder de nenhuma delas, porque elas serão expostas, como no filme. Jesus afirma aqui nas Escrituras, com bastante ênfase, que a conduta correta, o fazer a vontade do Pai e a não adoração de lábios é que constitui o passaporte para a travessia da porta que conduz à vida e que resulta num veredito de absolvição daquele dia, o dia que vai ser terrível para a terra. Esse dia vai ser de choro. E muita gente vai chegar e dizer: Senhor, 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 Senhor. Não é viver simplesmente os dias da vida sem entender que nós vamos chegar um momento final. E nós vamos deixar a terra. Esse corpo aqui volta para o pó. Mas a essência que está dentro de nós não volta. E como então nos preparar para esse julgamento? O que devemos fazer? Irmãos, no dia que Jesus subiu, os discípulos desceram daquele monte na maior alegria do mundo, louvando a Deus, glorificando a Deus. Entraram em Jerusalém, glorificando a Deus, louvando a Deus. O povo chegava e ficava atônito com eles. Perguntava: que alegria é essa? O que está acontecendo com vocês? Eles falavam que Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado e que agora tinha subido ao céu e ia voltar. E na primeira pregação de Pedro, com aquela multidão toda, aqueles irmãos chegaram e disseram: irmãos, o que faremos? Vimos o nosso pecado, o que faremos? Pedro anuncia: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos. Arrependei-vos. É tempo de parar, é tempo de pensar que vai ter um julgamento, é tempo de pensar que a volta de Jesus está iminente, é tempo de parar e pensar que a nossa vida não se resume ao dia de segunda, sexta, quarta, até sábado e domingo, voltar aqui na igreja e cantar alegremente como cantamos, e é tão maravilhoso isso. Mas tem que botar o pé no chão, saber o que é que nós estamos fazendo, onde foi que nós construímos todo o nosso viver cristão, como foi que construímos o nosso viver cristão. Como me preparar para o julgamento? Fazendo a vontade de Deus. Onde está a vontade de Deus? Dentro das Escrituras. Domingo atrasado ou passado, eu não me engano, não me lembro, mas eu estava falando que a vontade de Deus está aqui dentro da Bíblia. Toda a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, está aqui dentro desse livro sagrado, dessas sagradas letras. Eu falei que alguns irmãos chegam e pensam assim: pastor, eu estou orando para saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Meu amado, você não precisa fazer isso, gastar tanto tempo assim de oração, procurando saber uma resposta de Deus, quando ela toda está aqui. Toda a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja, está aqui escrito, está revelado, está claro. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não minta mais. Orai sem cessar. A vontade de Deus está aqui dentro. Eu preciso aplicar a minha vida, me moldar a ela, para que ela faça sentido para mim. Sendo assim, os homens verão Jesus Cristo em nós. A obediência à vontade de Deus é a prova da verdadeira fé em Cristo. A obediência à vontade de Deus é a prova da verdadeira fé em Cristo. Tal prova não consiste em palavras, não é dizer Senhor, Senhor, e não obedecer às suas ordens. Como é fácil, meus amados irmãos, aprender um vocabulário religioso. É fácil.
até memorizar versículos bíblicos é fácil. E ainda assim, não obedecer à vontade de Deus. Nem palavras, nem atitudes religiosas ou atividades religiosas substituem a obediência. Absolutamente nada disso. A pregação, a expulsão de demônios, a operação de milagres podem ter iluminação divina, mas não garantem a salvação. Por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Porque o Senhor Jesus chamou a atenção que no dia do julgamento, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome curamos os enfermos, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. E o Senhor vai dizer: eu nunca vos conheci. Mas por que em teu nome funcionou? Porque o nome de Jesus tem poder. É o nome dele que tem autoridade no céu e na terra, não somos nós. Mas ele usa um homem como nós. Mas é o nome dele que tem poder para fazer. E ele vai dizer: eu nunca vos conheci. É bem provável, é bem possível também que até Judas tenha participado de algumas ou talvez de todas as atividades, mas mesmo assim não era um cristão verdadeiro. Mais tarde ele trai o Senhor Jesus. Nos últimos dias, meus amados irmãos, como está escrito aqui na palavra, Satanás usará de sinais e prodígios da mentira para enganar, se possível, os próprios eleitos. Por que eu estou falando tudo isso, amados? Por causa da construção. Por causa de uma construção. Devemos observar tudo, observar tudo. Falsos profetas estão existindo? Estão. E muitos. Muitos. Muita pregação do púlpito das muitas igrejas espalhadas pela terra aqui agora, no Brasil e no mundo, é homocêntrica o tempo todo. É para o homem o tempo todo. É o tempo todo dizendo: você vai ser feliz, você vai ser bom, você vai ser rico, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Gente, pelo amor de Deus, é hora de botar os pés no chão. Cabeça em cima do ombro. E que construção é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu estou fazendo com ela? Onde é que eu estou construindo? Onde é que eu estou edificando a minha casa? Segundo Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 7 ao verso 12, depois você pode olhar, ali estão os enganos. Satanás vai fazer descer fogo do céu. Irmãos, vocês imaginem aqui agora, todos nós que aqui estamos nesse local, se de repente aparece aqui uma figura grande aqui de 2,30 m, 3,40 m, sabe lá o tamanho, com uma roupa toda luminosa, e se ele não vier da parte de Deus, e quando é da parte de Deus nós temos que confrontar também, e quando não é, temos que confrontar também, saber quem ele é, de onde ele vem, a gente estremece nessa hora, vira uma figura dessa, uma roupa luminosa, a gente estremece. E nos últimos dias o Papai do Céu disse que haverá sinais e prodígios de mentira. Sinais e prodígios, curas. Passar fogo de uma mão para outra. Levitar. E achar que isso vem de Deus. Satanás usará de sinais e prodígios. Mas o apóstolo, o discípulo aqui de Jesus, Mateus, vai levando a gente para uma conclusão da presente coleção de ensinos, pronunciamentos de Jesus, registrado na parábola Os Dois Construtores. A parábola aqui ela destaca a verdade de que a esfera espiritual, acima de todas as demais, o ouvir não tem valor se não resultar em ação. O ouvir não tem valor se não resultar em ação. Tiago, no capítulo 1, e no verso 22 e 23, ele diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra,
e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhar-se-á ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. E prossegue o verso dizendo que daqui a pouco ele esquece aquilo que viu. A palavra está nos ensinando aqui que nós devemos nos tornar praticantes da palavra e não somente ouvintes. O modo cristão de viver jamais pode ser praticado a menos que se baseie no alicerce sólido. E o único alicerce seguro é o próprio Senhor Jesus Cristo. Por essa razão, o exame das Escrituras é importantíssimo. No presente século que vivemos, o examinar as Escrituras Sagradas é quem nos coloca os pés sobre a rocha. É quem tira toda e qualquer dúvida. O crente presbiteriano é chato porque ele vai aqui para cima. Ele não passa qualquer coisa aqui para dentro do coração sem que antes ele não observe isso aqui. Vai para dentro das Escrituras. Até o que eu estou falando aqui agora, meu amado irmão, por favor, examine nas Escrituras. Olha o que é que eu estou falando. Eu tenho certeza absoluta que jamais direi uma heresia daqui. Mas examine. Examine o que é que o pregador está falando. A nossa segurança. O homem cuja fé em Jesus Cristo é real e sincera, poderá edificar sua vida sobre esta fé. Fé em Jesus Cristo. Eu vou repetir. O homem cuja fé em Jesus Cristo é real e sincera, poderá edificar sua vida sobre esta fé. E o fará o edifício do caráter cristão, que resistirá às tempestades da incompreensão, desapontamentos do cinismo, da dúvida, do sofrimento, da perseguição, quando ameaçarem destruí-lo. O homem cuja fé está firmada em Jesus Cristo é real e sincera. Poderá edificar sua vida sobre esta fé e o fará o edifício do caráter cristão que resistirá às tempestades da incompreensão, desapontamentos de cinismo e dúvida, de sofrimento, perseguição, quando ameaçarem destruí-lo. Você está firmado numa rocha. Essa é a casa que foi firmada em cima de uma rocha. Os construtores que tem aqui, os engenheiros que tem aqui agora, pode perfeitamente conosco agora assegurar isso. No dia que estava sendo feito os pilares aqui para sustentar todas essas vigas que estão aqui por cima, que a gente não consegue enxergar por causa dessa luz, mas eles encontraram rocha aqui com 30 metros de profundidade. Do lado de lá foi mais longe, para poder firmar essa construção, para que ela não venha desabar à toa. Qualquer edifício que seja construído, ele é edificado sobre rocha. Quando não tem rocha, ficam-se estacas e mais estacas no chão, para que aquela estaca permaneça firme naquele lugar. É na observação das Escrituras que nós construímos a nossa vida, irmãos. E no momento que vem um abalo, e que a gente às vezes olha, às vezes para os irmãos achando que alguns são seguros de si, tão firmes na palavra de Deus, estão abalados fácil. Alguns fazem um mimimi danado. Alguns viram o beicinho, vão embora dessa igreja, e dá as costas e vai embora. Quero falar aqui uma coisa para os irmãos. Amado irmão, se um dia você se desgostar da sua igreja, do seu pastor, um dia você achar que foi maltratado, que você sofreu tanto, que você deu tanto de si naquele lugar, e você agora está sendo jogado de lado, se você achar isso, no dia que você achar isso, por favor, meu amado irmão, não saia e vá para outro lugar, sem que antes você não se reconcilie com a sua igreja. Nunca saia, nunca faça isso. Porque ao sair, você está levando consigo o pecado. E quando chega lá onde você chegou, o pecado está lá também. Você está levando o pecado para lá. Um missionário não pode sair em pecado para um campo missionário, porque ele leva pecado para lá.
Me lembro aqui de um diálogo que teve o pastor Frederico Ó, alguns que estão aqui conheceram. O pastor Frederico Ó, e tinha um rapaz na sua congregação que chegou para ele e disse: pastor, eu vou sair daqui, vou procurar uma igreja perfeita. Eu ouvi o pastor Frederico falando isso. Vou procurar uma igreja perfeita. Essa aqui já não dá mais para mim. Não quero ficar aqui. O pastor Frederico, com aquele sotaque que ele tinha, bem irlandês, ele disse: vá, meu filho. Quando você encontrar essa igreja, não entre nela. Deu para entender? O dia que você encontrar essa igreja, não entre nela. Uma palavra muito sábia que o pastor Frederico disse para aquele rapaz, para aquele jovem. Você não vai encontrar uma igreja perfeita. Aqui na terra, não. E se encontrar, se você entrar, torna-la imperfeita. Porque nós somos esse homem, que ainda não estamos perfeitos. Vai chegar o dia da perfeição. Vai chegar o dia. Mas a minha vida eu tenho que construir sobre uma rocha. Sobre a palavra do Senhor. Sobre as promessas do Senhor. Como cantamos aqui agora, firme nas promessas. Eu tenho que construir minha vida lá, porque eu sei que amanhã eu vou sair de cima da terra. E eu preciso ter convicção absoluta de que eu vou me encontrar com o meu Senhor. E que minhas vestiduras estão brancas. Que minhas mãos estão limpas. Eu não produzi divisão no meio da minha igreja. Eu não coloquei um irmão a se desviar por causa do meu testemunho. Eu tenho que me apresentar com roupas brancas perante o meu Senhor e com minhas mãos limpas perante o meu Deus. Eu preciso construir a minha vida sobre a rocha. O meu dia a dia sobre a rocha. O meu testemunho no trabalho sobre a rocha. A minha vida no meu lar sobre a rocha. Os meus relacionamentos na faculdade, no trabalho sobre a rocha. Para que outros possam chegar e perguntar por que eu sou tão firme dessa forma. Porque foi construído sobre a rocha Jesus. O Senhor disse que Ele era a rocha, não era Pedro, era Ele a rocha. Muita gente tem dúvida com relação a isso. Jesus estava dizendo que Ele é a rocha. E sobre essa rocha edificarei a minha igreja. É nela. É em Jesus, não é na palavra de um homem. E, para tanto, temos que examinar as Escrituras. De acordo com as palavras de 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 a 7, esse homem sábio, esse homem que crê em Jesus Cristo, esse homem cuja fé está em Jesus Cristo, ele reunirá toda a sua diligência para associar a sua fé à virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. E com a fraternidade, o amor. Você viu agora o edifício? Está sendo construído? Você agora já não olha mais para os falsos profetas? Você agora já não tem mais o olhar para exemplos droxos? Você tem um olhar agora para a rocha onde você está construindo. Onde você suporta as intempéries da natureza. Onde você suporta as intempéries da vida. Onde você pode viver em paz no meio das lutas e no meio das provações, sabendo quem você é e aonde você está firmado. Por outro lado, o homem que presta culto de lábios ao Senhor Jesus, irmãos queridos, quando eu estava escrevendo isso aqui, eu estava me doendo todo. Porque em alguns momentos, irmãos, nós somos levados a cantar louvores maravilhosos aqui. Somos levados a levantar as mãos, somos levados a ter emoções. Emoção é coisa boa? É, muito bom.
Nós somos levados a chorar até, em alguns momentos, em que as nossas emoções são bem tratadinhas. Mas se eu fizer isso apenas de lábios, se eu fizer isso apenas movido pelas minhas emoções, eu estarei construindo sobre a areia. É bom ter emoções, é bom chorar, é bom levantar os braços, louvar a Deus, é bom, mas em cima da rocha e não em cima da areia. Na rocha. Numa verdade plena, numa transparência plena. O homem que presta culto de lábios a Jesus Cristo e cujo coração está longe dele, não tem sólido alicerce. Não tem sólido alicerce sobre o qual possa construir. Embora por algum tempo o edifício do seu caráter possa parecer seguro e estável, como o do homem de fé. Não obstante, chegado o dia da provação e da adversidade, cairá com retumbante fragor. Tomba, porque é assim que a palavra está dizendo aqui. A casa que foi construída sobre a areia, ela tomba. Quando a gente está lendo esse texto aqui, tem a ideia de que uma casa foi construída no meio do rio, em cima de rocha. Outra foi construída no meio do rio, em cima da areia. Não, é bem diferente a coisa, não é isso não. É que transbordaram os rios. A gente olhando lá para Israel, você vai para lá e vê toda aquela situação geográfica montanhosa, quando dá uma chuva forte lá, rios que não são perenes, de repente aparece. E transborda com muitas águas que vêm descendo das colinas, que vêm descendo das serras, que vêm descendo dos montes. Transbordam. E se alguém construir uma casa próxima a esses rios, quando bater essa corrente que vem com muita força, ela cava as estruturas. E se ela está construindo na areia, vai embora. Se ela foi construída em cima da rocha, ela permanece. O vento bate e não abala. As duas casas aqui, os dois construtores, um sábio e um nécio. Ora, meus amados irmãos, o Senhor deixou tanto ensinamento aqui dentro, para que eu possa me balizar e ter a minha vida segura na mão do Senhor, sabendo que amanhã eu vou me encontrar com o Senhor. Eu preciso ter convicção de que amanhã eu vou me encontrar com o Senhor. A minha rocha, a minha casa está firmada nele. A minha salvação está firmada nele. E não nas minhas emoções, não nos meus sentimentos, não naquilo que eu acho ou que os outros acham. Está firmada nele. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, verso 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu preciso ter convicção. Eu sei que eu vou morrer. Eu sei que eu vou sair de cima da terra. E eu preciso ter certeza que eu já estou em Cristo Jesus. Eu preciso ter certeza. E quem me dá essa certeza é a palavra de Deus. Eu tenho essa certeza porque eu construí a casa em cima da rocha, da palavra. Me acompanha aí, por favor. Abra aí Efésios capítulo 2. Abra sua Bíblia aí, Efésios capítulo 2. Abra aí. Olha esse texto maravilhoso. Verso 4, ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, vamos ler juntos, meus amados? Nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha adiante o verso 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Foi o que aconteceu conosco?
O que foi que aconteceu com quem construiu a casa sobre a rocha? Morreu e já ressuscitou. E no dia que Jesus subiu, todos esses que morreram e já ressuscitaram com ele, estão com ele aonde? Nos lugares celestiais. Já estamos. Nós não vamos para lá, já estamos. A nossa fé está baseada na palavra do Senhor. Não está baseada em emoções. Não está baseada em sentimentos. Mas essa construção foi feita em cima da rocha. O Senhor que disse que é assim, assim será. Não posso me mover pelo aquilo que o mundo está dizendo ou por aquilo que eu estou ouvindo. Eu tenho que me mover pela fé, aqui da palavra, aqui dentro. É aqui dentro. Tenho que me arrepender dos pecados, me arrependo diante do meu Deus. Choro diante do meu Deus, perdoa-me, Senhor, restaura-me, refaz a minha vida. Mas eu quero uma construção firme. Eu quero que as minhas roupas estejam brancas, passado na potassa. Quero que minhas mãos sejam levantadas diante do Senhor, mãos limpas, sem animosidade. Não posso passar 30, 40 anos dentro de uma igreja e no final ouvir, nunca vos conheci. Vai ter julgamento. Vai ter julgamento. Vai ter um dia que prestaremos contas. Quem construiu a casa sobre areia, o Senhor diz, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Irmão, você já pensou o que é que eu ouvi isso? Você já pensou o que é que eu ouvi isso? Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno? Mas Senhor, Senhor, em teu nome. Acabou. Acabou. Não posso construir minha casa sobre areia. Não posso. Eu tenho que ser verdadeiro. A minha vida não se resume aos 40, 50 anos que eu vou viver sobre a terra. Não resume-se a uma casa boa que eu tenho, não resume-se a um carro bom que eu tenho, não resume-se a condição financeira que eu tenho, não se resume a isso, que isso passa, acaba. E o que é que nós vamos levar? Absolutamente nada. Eu tenho que ter a minha casa sobre a rocha para saber que eu já me encontro com meu Senhor e meu Salvador, que virá e Ele vai julgar o mundo todo, vai julgar todas as pessoas. Um por um. Deus tem a eternidade para fazer isso. E eu tenho a eternidade para viver ao lado dele. Eu preciso ter convicção absoluta disso, da minha salvação. Que a minha construção não foi em vão. A minha construção foi na palavra. O Deus da palavra é quem me sustenta. É quem sustenta a sua igreja. Então, meus amados irmãos, é uma noite de reflexão. É uma noite da gente parar e olhar para dentro de nós. Olhar para a nossa estrutura. É uma noite de observar a minha vida, como é que ela está. O que é que eu tenho feito dela? O alicerce da parábola em questão é a obediência à palavra de Deus. Obediência que comprova a fé verdadeira. Obedecer a palavra. Tanto ensinamento maravilhoso que tem aqui. Olha, irmãos, o mundo lá fora, ele tem a tendência de jogar aqui para dentro da igreja, no nosso meio, para nos desviar, para tirar nossa atenção da palavra do Senhor, os seus afazeres, as suas formas de vida, as suas manias. Ele faz isso. Há um tempo desse atrás, eu andei acompanhando alguns jovens aqui da igreja. Faz tempo já. Essa geração de agora não. A geração de agora também está fazendo algumas coisas loucas que a gente nunca não consegue entender. Onde é que eles colocaram os pés? Onde é que eles estão colocando os pés? Tem pai que deixa o namorado dormir com a namorada em casa. Pai, que conversa é essa, meu irmão? Onde já passou isso na cabeça de um ser cristão, um servo de Deus? Ah, pastor, para não ir para motel, deixa em casa.
estão namorando, viajam juntos, de férias. Que loucura é essa, gente? É o mundo trazendo os seus vícios, trazendo a sua imundície para dentro da igreja, para que isso torne-se natural e normal e ninguém fale. E se eu tiver que levar umas polapadas, eu vou levar, meus amados irmãos, mas eu não vou calar minha boca. Isso é imoral, isso não é cristão, isso é um testemunho maligno, perverso, diabólico, imundo, sujo. Eu estava falando, encontrei os meninos lá no porão do Alemão. Fiquei lá na frente. Vi passar um, passar outro, passar outro. Tinham acabado de sair de um culto de sábado. Aí um que eu tinha bem intimidade com ele, eu chamei o nosso cego e disse, vem cá, bicho. Gritei por ele, ele veio, cruzou a rua, veio lá para o meu lado. Entra lá e diz aquela cambada, todo dia que eu estou aqui fora, de o teu nome de cada um deles. E domingo que vem eu vou me dispor lá na frente da igreja. Chamei todo mundo, vieram todos eles lá para o lado da rua. Ficaram lá e disse, pastor, agora é delegado. Sou. O bem de vocês, cambada de caba safado. Sai da igreja, depois de levantar os braços, de louvar. Que construção é essa, meus amados? Que construção é essa? A vida começa quando nós não temos entendimento, mas ela termina quando nós sabemos que vai terminar e vai acabar. E quando ela pega de surpresa, um acidente, uma intempérie da natureza, o chão se abre, engole. Que construção foi essa que foi feita? Noite de reflexão, irmãos. Onde eu estou construindo minha casa? Onde eu estou construindo minha casa? Que edifício vai ficar? Qual a altura dele? A obediência é que comprova a verdadeira fé. Eu obedecer às Escrituras. Eu saber o que é que meu Deus está dizendo para mim. Aquele que mentia, não minta mais, abandone a mentira. Aquele que furtava, não furte mais, abandone o furto. Tem furtos que são tão pequenos, irmãos, tão desprezíveis, a gente não leva em conta. Você chegar no supermercado e rasgar uma embalagem, tirar uma uva lá para provar, e dizer, eu vou provar primeiro para depois saber se eu compro ou não, você furtou. Outro dia eu falei que estava num supermercado desse aí, estava uma exposição lá de panetone. Deixaram lá para degustar. Tinha suco também, outro que estava botando suco para degustar. Eu peguei um copo de suco, fui para perto do panetone e botei para dentro. Comi à vontade. Fiz alguma coisa errada? Não. Estava à disposição para ser feito daquela forma. Quem quisesse comer mais, comia. Quem quisesse comer menos, não comia. Ou quem não quisesse comer, não comia nem bebia. Mas eu estava com vontade de comer aquele panetone e o suco estava lá também. Aproveitou o embalo e comi. E se alguém chegasse para reclamar, dizia, não, está aqui para degustação. E eu estou degustando e eu vou comprar porque eu degustei. Mas rasgar a embalagem e tirar alguma coisa de lá e levar e provar, não é certo. Isso não é certo. Nós temos que olhar nosso procedimento. Obediência que comprova a fé verdadeira. Obediência à palavra. O Senhor disse para o povo de Israel, ponho diante de vocês hoje a vida e a morte. Escolham a vida. Escolham a vida. Pastor, isso é no tempo da lei. Estamos vivendo na graça. Sim, meu amado irmão, a graça tem muito mais comprometimento do que a lei. A graça que hoje Deus nos coloca diante de nós tem muito mais compromisso do que a lei. E eu preciso obedecer. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti, porque é melhor entrar no céu, faltando um olho do que ir com todo o teu corpo para o inferno. É muito mais rigor. Se o teu braço direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Porque é melhor entrar sem o braço do céu e não ir todo o teu corpo para o inferno. É inferno que Jesus fala. Que Deus de graça é esse, irmãos? Que pode fazer qualquer coisa, no outro dia está tudo em paz, está tudo legal. Cumprir minha obrigação
Acabou-se isso faz tempo. Esse tipo de ensino aí acabou e faz muito tempo. Onde eu estou construindo a minha casa? Para suportar as intempéries da natureza. Para suportar aquilo que vem sobre ela. O homem cuja fé em Cristo Jesus é real e sincera poderá edificar sua vida sobre a fé, esta fé, e o fará o edifício do caráter cristão que resistirá às tempestades de incompreensão, desapontamentos, de cinismo e dúvida, de sofrimento e perseguição, quando essas ameaçarem destruí-lo. Estaremos firmes, não nos movemos por vista, nem pelo que sentimos, mas pela palavra de Deus. Estamos firmados nela. É uma noite de reflexão? Sim. Eu espero em Deus que na hora que for chamado, eu esteja com as minhas vestiduras brancas e minhas mãos limpas, diante do meu Deus, porque eu já me encontro lá. Nós fomos eleitos pelo Senhor. Eleição, meus amados irmãos, é uma doutrina maravilhosa. Fomos eleitos pelo Senhor. Você está aqui dentro hoje, não é porque alguém lhe chamou, não. Não é porque você foi convidado para vir para cá hoje, não. Você faz parte do corpo de Cristo aqui nesse local, não foi porque você um dia foi chamado, não. É porque o Senhor lhe escolheu e lhe trouxe e disse, é aqui que eu lhe quero. Nós fomos trazidos por Deus. Fomos predestinados para Ele, para a adoção de filhos. E não podemos negar de forma nenhuma essa doutrina. Somos do Senhor Jesus. E nós temos naturalmente que exalar o bom perfume de vida. Exalar o bom perfume de vida onde quer que chegarmos. Sermos cartas vivas aonde quer que passarmos. Para que alguém veja Jesus Cristo em nós e pergunte a razão da nossa fé. Nós estamos alicerçados e construímos sobre a rocha. Feche seus olhos, meus amados. Vamos orar. Pai Celestial, aquilo que há em mim que não agrada o seu coração, Senhor, retira de mim, Senhor, e me molda para ser segundo a tua vontade. Olha aqui para a tua igreja, Senhor, teu povo que se chama pelo teu nome, esse povo que foi lavado e remido pelo Senhor. Ó Deus, ó Senhor, te compadece de nós. E aquilo que não está de acordo, Senhor, na nossa construção, Senhor Jesus, nos faça botar pelo chão tudo que começamos e tenhamos, Senhor Deus, a confiança de procurar a rocha onde ela possa ser construída, a nossa casa, Senhor, a nossa vida. Ó Deus, não queremos no dia da redenção, Senhor, não queremos no dia que o Senhor vai julgar o mundo, não queremos ser afastados da Tua presença, Senhor. Mas sermos aquilo que o Senhor já disse que somos, eleitos, predestinados para a salvação, Senhor. Mas enquanto vivermos aqui, construir, Senhor, para que as intempéries da natureza não nos abale e não nos ponha, Senhor, em dificuldades. Nos ajude a viver para o louvor da Tua glória, Senhor. Em todo o tempo, para o louvor da Tua glória. Ajuda-nos a reconciliar-nos, nosso relacionamento com o Senhor. Coloca dentro de nós, Senhor Deus, o arrependimento profundo pelas obras que praticamos, por aquilo que não agradou o Senhor, para que o Teu nome seja glorificado em nossas atitudes, em nossos pensamentos e em nossas palavras. Ajuda-nos, ó Deus, a irmos por verdadeiro arrependimento, como aqueles irmãos disseram a Pedro, João e os demais: que faremos, irmãos? Arrependei-vos, cada um de vós. É assim, Senhor, nos ajude. Não nos deixe esquecer, Senhor, daquilo que aprendemos nas Escrituras Sagradas, para que essa prática seja vívida em nós. Nos abençoe, Pai Celestial, nessa noite, que tenhamos uma semana toda, meu Senhor, na Sua presença, quer dormindo, quer acordado, quer trabalhando, quer relaxando, Senhor, na Sua presença, aguardando o dia da vinda do Senhor. Ó Deus,
Nós oramos pedindo ao Senhor misericórdia, graça que é vinda sobre nós e que nos sustente, Senhor. Eu oro dando graças ao Senhor por essa noite, especialmente esse sermão para mim, Senhor. Para mim, eu preciso dele, Senhor, e não quero esquecê-lo jamais. É para mim, Senhor. Eu louvo ao Senhor por isso, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Pastor Ari.